Essa empreendedora atua no setor do turismo e esteve muito próximo de fechar o negócio devido à crise econômica que o país enfrentou nos últimos anos. Mas o destino dela era o sucesso e graças às redes sociais e de forma inesperada, a agência Mundo 4 Viagens bombou na internet. Essa é a história que você acompanha agora no Negócio dos Sonhos. Confira! Meu nome é Diana Pinto de Carvalho Ferreira, eu tenho 52 anos, eu sou geógrafa e analista ambiental por formação, nasci em Itaúna, interior de Minas, mas cresci em Belo Horizonte. Eu vendo roteiros personalizados, consultoria em viagens, passagens aéreas, cruzeiros marítimos, enfim, serviços de viagem em geral. E eu atendo brasileiros ou pessoas que falam português em todo o mundo. A minha profissão ajudou no meu negócio porque ela me ensinou a enxergar o turismo de uma outra forma, por um outro olhar, através de um outro viés. O meu interesse pela parte geomorfológica dos lugares, dos países, dos destinos, questões de geopolítica, as relações entre regiões vizinhas, né? Um contexto um pouco mais profundo do que simplesmente atrativos turísticos, paisagens bonitas, lugares incríveis, oportunidades de compras, de diversão. Então, eu acredito que esse olhar do geógrafo, ele deu um pouco mais de profundidade e eu acho que isso é o que encanta, né, nos meus clientes. Os nossos roteiros personalizados, eles têm algo de um pouco mais profundo, né, do que simplesmente viajar para se divertir, o que não deixa de ser legítimo, mas eu acho que esse olhar geográfico trouxe um charme todo especial e é responsável, com certeza, por tornar os nossos serviços mais interessantes. A minha família me apoia, na verdade, eu herdei a profissão de família. Eu sou filha de pai e mãe agentes de viagem, então eu cresci numa família de agentes de viagem, né, de empreendedores do turismo. O meu pai, infelizmente, não está mais entre nós, e a minha mãe, sim, ela vibra bastante com o meu sucesso, com o rumo dos negócios, a gente está sempre crescendo. A minha irmã trabalha comigo, ainda que ela não mora no Brasil, mas hoje em dia o mundo não tem fronteiras e com a internet a gente tem só um probleminha aí do fuso horário, coisa de 4, 5 horas, mas enfim, eu tenho todo o apoio da minha família. Assim, o meu marido, a gente não trabalha junto, ele tem outra empresa, outro negócio, mas o apoio é total e restrito. A Mundo 4E hoje, para mim, eu acho que como se fosse um filho, né? Mas é um filho, sabe aquele filho que nasceu, cresceu, se desenvolveu, e aí você olha para ele e você não acredita onde ele chegou? Sabe, aquele filho assim que te enche de orgulho, que você fica assim, meu Deus, eu não acredito que eu criei isso e que ele foi capaz de ir tão longe, sabe? É um filho, eu vejo o meu negócio como um filho que me enche de orgulho. Eu sempre escutei dos meus pais, quando eu era criança e quando eu era adolescente, que filho a gente cria para o mundo. E eu sinto um pouco disso, né? Eu criei o meu negócio para que ele crescesse e voasse, né? Enfim, que dominasse o mundo. E é exatamente isso que ele está fazendo. Então, às vezes eu me pego surpresa por conta da dimensão que ele tomou e que ainda continua, né? Então, às vezes eu penso assim, meu Deus, até onde esse filho vai me levar, né? Que orgulhos ainda e que surpresas ele vai me trazer. Eu não tive essa veia empreendedora, eu não sonhava em empreender. Quando eu era criança e adolescente, eu não sonhava em empreender. Eu sempre fui extremamente comunicativa,
sempre gostei de falar, sempre escrevi bem. Minhas redações no colégio eram excelentes redações, sempre eram citadas, então a minha vontade, inclusive, era de ter tido uma carreira mais voltada para a comunicação, para o jornalismo. Minha vontade era essa. Só que a minha mãe, que começou com o negócio, começou a trabalhar com turismo quando eu era ainda no final da minha infância, ali para adolescência, ela fez a faculdade, eu e minha irmã, a gente acompanhou. Então, quando entrou o empreendimento, né, sendo feito pela minha mãe, a gente ali junta, a gente começou a meio que empreender junto, então aquilo caiu como uma coisa assim natural. Eu nunca tive uma rejeição, porque é um negócio de família, então eu não quero isso, né? Isso não chegou a acontecer, mas foi uma coisa natural. Começou, né, nela, na minha mãe, depois o meu pai acabou entrando, enfim, e foi acontecendo naturalmente. Eu não fiz nenhum plano de negócio quando eu comecei. Se eu for considerar quando eu comecei ajudando a minha mãe na agência dela, isso lá atrás, né, no final da minha adolescência, início da minha vida adulta, o negócio era tocado por ela. Eu e minha irmã, a gente tinha grandes ideias, nós somos pessoas muito criativas, éramos muito criativas naquela época, mas quem tomava todas as decisões, quem definia o que seria aplicado ou não, era ela. Quando chegou na minha vez de ter o meu próprio negócio, eu não fiz nenhum plano de negócio porque começou de uma forma completamente inusitada. Quando eu me casei e me mudei para a cidade, né, onde eu moro hoje, Andradas, que é uma cidade pequena com cerca aí de 40, 45 mil habitantes, eu considerava Andradas uma cidade muito pequena. Então eu pensava assim, não tem espaço para uma agência de viagens aqui, não cabe. Na época, a internet, o sinal de internet não era tão forte assim para possibilitar os negócios online. Nessa época, a gente está falando de 2005, 2006, os negócios eram mais locais mesmo, a internet não tinha essa força toda, né? Então, para ter um negócio local, uma agência de viagens local, eu não achava que valeria a pena. Então, nos meus primeiros 2 anos de casada, eu fui dar aula de inglês. Eu resolvi dar aula de inglês, né? Só que aí eu tive uma fratura no quadril em 2007, fazendo treino pesado na academia, e eu acabei ficando aí de molho em casa por uns 4 meses. Na época eu dava aula de inglês, mas por conta de ficar andando de muleta, eu não podia ficar em pé, então eu reduzi muito as minhas aulas, só dava aí algumas aulas à noite, sempre sentada, precisava de ficar com a perna esticada, e ao longo do dia não dava para ninguém ficar me levando, né, indo e voltando. Então eu não tinha mais aulas ao longo do dia, e aí eu não tinha o que fazer. Aí dentro de casa, né, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E como eu disse, eu sempre gostei muito de escrever, eu resolvi escrever um blog de viagens. E aí comecei a escrever nesse blog, e aí as pessoas começaram a me procurar, tanto amigos quanto leitores do blog, vinham os posts que eu colocava e eles vinham me pedir para organizar essas viagens para eles. Quer dizer, foram os primeiros clientes que começaram a vir por conta de um trabalho online, né? Fora os amigos. E aí a minha mãe tinha a agência dela ainda, né? Em Itaú, na cidade que eu nasci. Eu falei, mãe, eu preciso aí da sua ajuda, as suas credenciais aí, a login, senha dos fornecedores para poder organizar algumas viagens aqui para clientes. Tudo bem? Ela, minha filha, claro, tudo bem. Então foi acontecendo
crescendo assim, de uma forma bem natural, bem devagarinho, nesses meses aí que eu estava à toa. Quando eu sarei, né, melhorei, o negócio já tinha crescido muito dentro de casa. Já era muita gente, muitos amigos, pessoas daqui da cidade já queriam vir até a minha casa para ser atendidos, e as pessoas que vinham através do blog e de comunidades do Orkut, por incrível que pareça, a comunicação era diferente, era por MSN, ICQ, não tinha Instagram, essas coisas assim, mas tinha um jeitinho ali da gente se comunicar online, né? Por e-mail, enfim. Então, esses primeiros clientes foram atendidos dessa forma, né? No online. E aí, na hora que eu já estava bem, eu falei, meu Deus, não dá para voltar a dar aula de inglês, porque aí a questão do dinheiro, o retorno já contava muito, né? O que eu vou ganhar como professora de inglês, nossa, do jeito que as coisas estão indo aqui, com 2 dias de trabalho, eu faturo isso, né? Aí que as coisas engrenaram. Eu percebi que mesmo a cidade sendo pequena, bem pequena, tinha alguma coisa ali no online, né? Tinha alguma coisa ali na internet, daquelas pessoas que viam o que eu escrevia no Orkut, nos blogs, e que eu poderia atender essas pessoas de uma forma online. E eu vi que eu não dependeria só dos clientes ali no meu entorno, né? Eu teria aí o mundo inteiro. E aí, com o passar do tempo e a evolução aí das mídias sociais, né, para chegar até o ponto que a gente tem hoje, 100% praticamente do nosso atendimento, dos nossos clientes, vem aí de mídias sociais. O nosso atendimento é feito todo pela internet, aí, online. Hoje em dia, com o suporte que a gente tem de órgãos como o Sebrae, com a quantidade enorme de conteúdos, de informações que a gente tem disponível aí na internet, eu acredito que qualquer pessoa é capaz de fazer um plano de negócios, estruturar o seu próprio negócio aí minimamente antes de começar. Eu tenho certeza que isso é essencial, porque você vai encurtar caminhos, você vai ter resultados de uma maneira muito mais rápida se você segue aí um passo a passo eficiente, que já foi comprovado, né, por milhares e milhares de pequenos empreendedores quando começaram a iniciar a estruturar o seu negócio. Então, eu acredito que sim, eu acredito que não é necessário contratar alguém para fazer isso, a não ser que você não tenha nenhum tempo, ou se você já vai entrar num negócio maior, se você já tem um capital maior para investir, aí tudo bem, se justifica. Mas no caso de um empreendimento menor, um negocinho pequeno que vai começar, você consegue fazer isso com tranquilidade. Muito forte, era uma dor muito grande. Tão grande, mas tão grande, que eu desisti do meu negócio no final de 2016, início de 2017. Eu desisti. Eu tinha uma filial da minha empresa em Poços de Caldas, eu fechei essa agência. Eu vejo que não existe nada mais importante do que a pesquisa. A pesquisa é a grande aliada de qualquer empreendedor em qualquer área. Você tem que fazer pesquisa de mercado, pesquisa com as pessoas. Hoje em dia, com as mídias sociais, as pessoas que te acompanham ali, que dentro de um perfil do Instagram, por exemplo, que podem vir a ser as primeiras
as primeiras pessoas que formam a base da sua audiência para você poder começar a estruturar o seu negócio e o seu público-alvo. Então, essas pessoas, elas podem te dar ouro em pó, sabe? Um verdadeiro diamante se elas responderem pesquisas, né? Pesquisas que você pode fazer desde um formato bem simples de enquetes, ou você pode mesmo estruturar um formulário de uma forma mais estratégica para levantar quais são as necessidades, as maiores dores que essas pessoas têm, os maiores desejos, as vontades, obviamente tudo relacionado ao seu negócio, aquilo que você pode servir essas pessoas. Então é muito válido. Eu acho que é importantíssimo. Isso é uma coisa que eu faço no perfil da empresa, no meu perfil pessoal, sempre, constantemente, para a gente melhorar o negócio, para a gente poder lançar produtos novos, para a gente entender como que a gente pode servir essas pessoas da melhor forma possível. Mas a pesquisa é essencial, porque ela te entrega tudo o que você precisa para já começar assim no caminho certo. As redes sociais, elas salvaram meu empreendimento, elas salvaram o meu negócio. No final de 2016, o Brasil não passava por um momento muito interessante para quem empreendia. A gente estava aí nos 2 últimos anos do governo Temer, depois do impeachment, né, da Dilma. O momento era extremamente difícil, especialmente para o turismo, né? Os negócios, os pequenos negócios de turismo, as agências de viagem físicas, elas vêm sofrendo aí uma grande concorrência dos grandes players do mercado, né? As chamadas travel techs, como o Decolar.com, Booking, Submarino, né? Porque esses grandes players, eles permitem aí uma grande agilidade, eles permitem que o viajante que tem um perfil independente, ele tenha acesso a informações muito rápido e muitas vezes com preços menores. Então, o mercado vem sofrendo com essa concorrência, e isso, no final de 2016, antes da minha virada de chave em relação às mídias sociais, era uma coisa muito forte, era uma dor muito grande. Tão grande, mas tão grande, que eu desisti do meu negócio no final de 2016, início de 2017. Eu desisti. Eu tinha uma filial da minha empresa em Poços de Caldas, eu fechei essa agência e eu estava me organizando para parar de trabalhar, para fechar a empresa aqui, porque eu enxergava que o negócio do turismo para as pequenas agências de viagem, da forma que eu trabalhava naquela época e sem a ajuda das mídias sociais, né, não estava mais legal, sabe? Estava difícil, estava frustrante, estava pesado, e eu desisti. E aí aconteceu uma coisa incrível. Eu tomei essa decisão, eu não cheguei a fechar da baixa do CNPJ nem nada, eu só comecei a pensar a respeito disso, e só que eu tinha um retorno na consulta com a minha nutricionista em São Paulo. E a minha nutricionista em São Paulo, naquela época, ela era uma pessoa muito grande nas redes sociais. Ela era gigante. Continua sendo hoje, ela está maior ainda, é uma das maiores do país, mas naquela época ela já era muito grande. E ela ia fazer uma viagem que não era eu a pessoa que estava cuidando dessa viagem dela, ela simplesmente ia fazer uma viagem para um determinado destino e ela não sabia nada, ela não tinha nenhuma informação, ela simplesmente estava indo. O que eu fiz? Organizei um roteiro para ela, um roteirinho de viagem bem bacana, com informações a respeito do que ela poderia fazer, de restaurantes, um pouco de história, enfim, organizei um roteiro. Ela gostou muito e ela ficou extremamente grata. E aí, por conta disso, o que ela fez? Uma coisa que hoje em dia o pessoal faz muito, né? Posta no Instagram.
olha que legal o roteiro que eu ganhei da minha paciente, que tem uma agência de viagens, tal, mostrou o roteiro impresso, todo coloridinho, bem organizado. Aí ela falou, nossa, o roteiro tá lindo, e me marcou o meu arroba, e eu não vi a hora que ela fez isso, né? Isso foi um post no feed dela, eu não vi que ela fez isso. Isso foi numa quinta-feira, antevéspera de carnaval. O ano era 2017. Quando foi na sexta-feira à tarde, né, mais ou menos 24 horas depois, quando eu peguei meu celular e fui dar uma olhadinha, né, no meu Instagram, eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Uai, que é isso? Porque na época eu tinha mais ou menos uns 3.500 seguidores e quando eu peguei o celular tinha mais de 7.000. Mais que dobrou a quantidade de seguidores no meu perfil, isso em menos de 24 horas. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí eu vi a marcação e as minhas mensagens, o meu direct estava assim, tinha mais de 200 pessoas chamando, pedindo para ver orçamentos e querendo viajar comigo, enfim, por causa dessa simples menção. Ela era e é uma pessoa muito influente até hoje e durante toda a viagem dela, que durou aí uma semana, 10 dias, ela fazia os stories, só que na época não era no Instagram, o Instagram não tinha os stories, era um outro aplicativo que chamava Snapchat. Ela fazia ali os snaps, né, dentro do Snapchat, comentando, falando, que a Diana fez para mim e tal, mostrava e marcava. E aí, cada vez que ela mencionava e que ela falava, ou um post que ela fazia no Instagram, era uma avalanche de novas pessoas que vinham. E eu brinco com ela que ela acabou me criando um problema muito grande. Um excelente problema, mas ainda assim um problema, porque eu não tinha condições nem de responder de 60 a 80 novas pessoas todos os dias, né? E por conta disso, eu pensei, meu Deus, que coisa louca, né? Tem alguma coisa muito especial nas mídias sociais, tem alguma coisa muito diferente dentro do mercado digital, né? Eu comecei a viajar aí nessas ideias, né? Porque se eu estava numa cidade pequena aqui, que o meu mercado consumidor eram só as pessoas daqui, ou mesmo em Poços de Caldas, quando eu tinha agência, era só as pessoas de lá. Quando você traz o seu negócio para o mercado digital, você passa a ter o mundo como possíveis clientes, como prováveis consumidores, né? E a partir, então, desse dia de 2017 para cá, eu estudei muito, mas muito, todos os cursos, as imersões, grupos de mastermind, mas tudo que você pode imaginar, eu estudei para poder entender melhor essa dinâmica e como aproveitar melhor essa possibilidade, essa força, esse poder que o mercado digital hoje em dia ele dá para qualquer empreendedor. A minha maior conquista profissional em todos esses anos foi o poder de dizer não para quem eu não quero atender, sem sombra de dúvidas. E isso é a melhor coisa, sabe? Mas assim, disparado, é você poder atender somente quem você quer. Se você não quer atender, você não precisa, né? Você está com a agenda lotada, você está em viagem, não dá. Para um negócio de turismo que tem o formato da Mundo 4E, a agenda lotada é a justificativa perfeita. Não existe conquista maior. Para mim, isso é muito significativo, porque nos anos que antecederam a minha virada de chave,
eu fui extremamente, eu fui humilhada, eu me senti assim, o pior dos profissionais, sabe? Implorando para as pessoas para comprarem de mim, implorando por atendimento, doando todo o meu tempo, todo o meu conhecimento, sem saber ali como fazer com que aquela pessoa reconhecesse, né, o meu valor, o valor do meu trabalho. Por isso, não existe conquista maior do que essa.